A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 33º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Como os verdadeiros servos agem. Nossa leitura está em Mateus capítulo 7, versículo 16, que diz: Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Servimos a Deus ao servir os outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se puder exigir que as outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Deus avalia nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. E isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender. Quanto mais praticar. Milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade do líder, mas pouco sobre a atividade do servo. Todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, e não apenas simples servos. Mas ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer a forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir e não para ser egoísta. Sem um coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você será também tentado a usá-la para desculpas, para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Os verdadeiros servos estão dispostos para servir. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando são chamados. Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário mesmo quando não é conveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Como servo, você não pode ser seletivo sobre quando e onde servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos às formas de ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, não devem ser colocadas no fim de sua lista de coisas a fazer. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito, elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, com todos os recursos de que você dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Os verdadeiros servos fazem o melhor
que podem, com o que têm à mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem, um dia destes, ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. Deus espera que você faça o que puder, com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não ser boas o suficiente para servir. Acreditaram na mentira de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, o que faz pessoas com talentos comuns hesitarem em se envolver. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazê-lo. É assim que aprendemos. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefas servis. Deus jamais irá eximi-lo do que é trivial. É uma parte vital no currículo de seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar algum necessitado, está na verdade enganando a si mesmo. Você é realmente insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas servis que todo mundo tenta evitar: lavar os pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir leprosos. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. Seu coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer. Como Paulo reuniu gravetos para acender um fogo, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto como qualquer outro, mas fez aquilo de que todos precisavam. Nenhuma tarefa está abaixo de você quando você tem um coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes, e Deus o designará para qualquer coisa que Ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas. A corrida da liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a ser servos. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem sua tarefa, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si mesmos. Ao invés de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Sendo reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia, desviando a atenção de seu trabalho. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Um versículo para memorizar:
Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus, capítulo 10, versículo 42. Uma pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento. Queremos Te louvar, Te agradecer pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos, ó Paizinho querido, nos colocar completamente diante da Tua presença e à disposição do Teu serviço. Que venhamos, Deus querido, a desenvolver cada dia mais as características de servos, assim como o Senhor nos deu o exemplo, que muito melhor é servir do que ser servido, que isso possa ser o foco dos nossos pensamentos, independente da nossa classe social, da nossa profissão ou as capacidades que nós temos. Temos sim que compreender que nenhum serviço está abaixo do que nós achamos que somos, porque o Senhor nos chamou para fazer o que é necessário e não apenas o que desejamos fazer, assim como o Senhor nos deu exemplo quando estava nessa terra e fez tantas coisas em prol daqueles que estavam contigo. Que a cada dia mais eu, minha família e cada um dos meus irmãos, Senhor, junto com as suas famílias, possam declarar com ousadia e segurança: eu e minha família servimos ao Senhor, não no verbo no futuro, mas com o verbo no presente, porque nós não apenas serviremos, mas nós já estamos servindo ao Senhor, papai. Cuida de toda e qualquer necessidade sobre a vida dos teus filhinhos e supre a eles, ó Pai, o que for necessário. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.